Olá, pessoal! Aqui é a professora Rutiele, do canal do Cálculo, e a aula de hoje será sobre os multiplicadores de Lagrange. Resolvi começar com um exemplo aqui para a gente poder visualizar o método. O exemplo, ele consiste em otimizar uma função, que é essa função aqui, f de xy, x² mais 2y², sujeito a uma restrição, que é g de xy, x² mais y² igual a 1. Então, basicamente, pessoal, essa função f, ela é esse paraboloide aqui, né? Esse paraboloide elíptico, porque cada corte paralelo com planos paralelos ao plano xy, eu vou ter elipses, né? Quando eu coloco aqui o z igual a número, eu vou ter elipses, tá? São as curvas de nível dessa superfície. E eu tenho uma restrição, que é x² mais y² igual a 1, que é essa circunferência aqui. Então, essa circunferência g de xy igual a 1, ela vai, quando a gente olha aqui, o que essa restrição do domínio gera na nossa superfície, dada pelo gráfico de z igual a x² mais 2y², eu vou ter essa curva aqui, que eu chamei de curva C, tá? E aí a gente observa que essa curva C, ela vai ter aqui o mínimo, máximo, né? Ela é essa curva que faz essa onda aqui e circula, né? Com essa curva x² mais y², gera essa curva C aqui, que está na nossa superfície. Quando a gente vai analisar no R2, eu vou ter, então, as curvas de nível da nossa função f, e eu vou ter aqui a nossa restrição. Então, multiplicadores de Lagrange, eles resolvem esse tipo de problema para nós, que é otimizar, ou seja, maximizar ou minimizar uma função com uma restrição no domínio, sujeita à restrição. Então, a gente fala otimizar f sujeito a g igual a uma constante, tá? No R2, isso fica muito legal de visualizar, porque nós vamos ver que onde vai ocorrer máximos e mínimos são exatamente nessas interseções das curvas de nível com a nossa restrição. Observe, pessoal, que aqui, ó, eu tenho vetor tangente, tanto a restrição quanto a curva de nível, aqui também nesse ponto, eu tenho que os vetores tangentes das duas são paralelos. Pode ser que uma seja para cá, outra seja para cá, mas o que é verdade é que aqui, nesses pontos, eu tenho que os vetores tangentes de f e de g são paralelos. E por que isso é importante salientar? Porque é exatamente nisso que consiste o método dos multiplicadores de Lagrange. Nós vamos ver, então, que os vetores tangentes a essas linhas são paralelos, a essas curvas, né? São paralelos, o que dá que os vetores gradientes de f e g também vão ser paralelos, tá? Então, como eu não vou fixar aqui os vetores tangentes, eu vou olhar para o gradiente, porque o gradiente aqui vai me ajudar a resolver a conta, e é isso que consiste o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, pessoal, em geral, nós vamos supor, aqui falando no R3, então repare que eu visualizei aqui pelo exemplo no R2, que é muito mais simples de visualizar, né? Mas eu vou definir no R3 e vai valer aqui para nós, para o R3, para o R2, na verdade, vai valer para qualquer Rn. Então, nós vamos supor que uma função f tem um valor extremo, ou seja, máximo ou mínimo, no ponto P sobre a superfície S, e seja C uma curva com equação vetorial igual a RT, XT, YT, ZT, que é aquela curva C, que pertence a S e que passe pelo ponto P. Então, esse P é um valor de máximo ou de mínimo. Se T0 é o valor do parâmetro correspondente ao ponto P, então R de T0 vai gerar o ponto x0, y0, z0. A função composta h de t, que é f de r de t, vai representar os valores que f assume sobre a curva C. Então, repare que h de t vai gerar toda aquela curva C que está sobre a superfície. Como f tem um valor extremo nesse ponto, x0, y0 e z0, a gente tem então que h tem um valor extremo no ponto T0.
porque H é F de X de T, Y de T e Z de T. Então, H de T0 é F de X0, Y0 e Z0. Então, é o valor extremo. Então, a gente tem que H' no ponto T0 vai ser 0, porque tem valor extremo e H é uma função que só tem uma variável, que é lá do cálculo 1. Porém, pessoal, se a F for diferenciável, nós vamos usar a regra da cadeia. Então, nós vamos pegar a função H, vamos fazer H' de T0, derivar H é usar a regra da cadeia aqui, né? Então, vai ficar Fx, X', Fy, Y' e Fz, Z', tudo aplicado no ponto T0 e no ponto X0, Y0 e Z0. Então, usando a regra da cadeia, esse aqui fica fácil ver que isso aqui é o vetor gradiente, que o vetor gradiente é Fx, Fy e Fz, produto interno com R', que é X', Y' e Z', todos aplicados em T0. O que eu tenho, então? Que o vetor gradiente, produto interno com R', está dando 0, o que me faz concluir que R' e o vetor gradiente são ortogonais, tá? Então, o vetor gradiente de F é ortogonal ao vetor tangente R' para todas as curvas C. Mas o vetor gradiente de G também é ortogonal a R'. Esse vetor gradiente aqui, a plano tangente, a gente viu superfícies de nível há umas 3 videoaulas anteriores. Se você não viu isso aqui, você vai lá para ver. Mas o vetor gradiente aqui de G também vai ser ortogonal a R'. Portanto, esses dois vetores são ortogonais a um mesmo vetor, que é o R'. Portanto, eles precisam ser paralelos. Então, pessoal, se o gradiente de G aplicado no ponto que é extremo não for 0, vai ter que existir um número real lambda, de tal forma que o gradiente de F é igual ao lambda gradiente de G nesses pontos que vão ser pontos extremos, ou seja, máximo ou mínimo da função. Então, essa equação 1 aqui, ela é a equação conhecida por nós quando a gente quer utilizar o método dos multiplicadores de Lagrange. E esse lambda, ele é conhecido como o multiplicador de Lagrange. Então, gente, o método dos multiplicadores de Lagrange, nós vamos ter o seguinte. Para determinar os valores máximo e mínimo da função f sujeita a uma restrição g igual a k, supondo que esses valores extremos existam e que o gradiente de g não é zero sobre a superfície g de xyz igual a k, nós vamos, no primeiro, determinar todos os valores x, y, z e lambda de tal forma que o gradiente de f é lambda gradiente de g. E vamos usar a restrição g de x, y, z igual a k. Depois nós vamos calcular f em todos os pontos que resultaram aqui do passo 1. Todos os pontos que a gente encontrar aqui no passo anterior, nós vamos aplicar f. E depois nós vamos olhar o maior desses valores, vai ser o máximo de f, e o menor será o mínimo de f. E os métodos dos multiplicadores de Lagrange, pessoal, tem esse nome em homenagem ao matemático franco-italiano Joseph Louis Lagrange, que viveu aqui em 1736 até 1813. Vamos ver aqui um primeiro exemplo. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determinar o volume máximo dessa caixa. Então, o problema que eu tenho é maximizar a função volume, né, da caixa retangular, sujeito à restrição g de x, y, z igual. Caixa de papelão 2xy, 2yz, mas ela é sem tampa, né? Então, ó, a base, as laterais, igual a 12, que eu só tenho 12 metros quadrados de papelão para poder fazer. Então, esse aqui é o problema que eu preciso resolver. O método de Lagrange, ele é muito simples, que ele vai falar, então, que o gradiente de V é igual a lambda gradiente de G, tá? E é isso que nós vamos fazer, ó. Gradiente de V, eu vou derivar em x, y, z, derivar em y, x, z, derivar em z, x, y, gradiente de V, igual a lambda gradiente de G. Derivar G em x, ó, 2z, 0,
y. Então, derivo o g em x, g em y e o g em z, que é o gradiente de g, da função g, que é a restrição. Feito isso, eu vou agora fazer igualdade de vetores. Ó, yz é igual a lambda vezes isso, xz é igual a lambda vezes esse, gera a equação 3, xy é igual a lambda vezes 2x mais 2y, gera a equação 4, e tenho a restrição, ó, g igual a 12, que é a nossa última equação. Então, agora eu preciso resolver esse sisteminha aqui, gente. Eu preciso encontrar quem quer lambda, quem quer x, quem quer y, quem quer z. Não existe uma regra para resolver. Todos nós vamos usar álgebra e vamos ver como que a gente faz em cada um deles. Nesse exemplo, nós primeiramente vamos enxergar que o lambda não pode ser zero. Porque se o lambda for zero, eu vou ter que yz é zero, xz é zero e xy é zero. E se esses três forem zero, isso daqui não dá 12. A equação 5 fica contrariada, tá? Então, primeira coisa, o lambda não é zero. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação 2 por x, essa equação 3 por y e a equação 4 por z. Quando eu multiplico, eu vou gerar a equação 6, 7 e 8. Então, eu vou ter 6, 7, 8 e 5 que eu ainda não mexi. Essas duas aqui, ó, quando a gente compara, aqui tá igual, então esses dois aqui tem que ser iguais. Então, 2xz mais xy é igual a 2yz mais xy. Xy tá igual aqui nos dois, então eu vou ter 2xz igual a 2yz, o que vai implicar que xz é igual a yz. Como z não pode ser zero, porque senão eu não teria caixa, né? Então, o x vai ter que ser igual a y. Então, é a primeira solução que eu tenho, que o x vai ter que ser igual a y. Das duas últimas, 7 e 8, eu vou fazer o quê? Eu também vou ver que esse está igual, aqui está igual, então esses dois aqui tem que ser iguais, então 2yz mais xy tem que ser igual a 2xz mais 2yz. Aqui, ó, 2yz aqui está igual, né? Então, só vou ter que xy é igual a 2xz, que está aqui. Como x não é zero, eu vou ter que y é 2z, tá? E aí, pessoal, eu tenho, então, que x é igual a y e y é igual a 2z. Então, eu vou substituir todas aqui na equação 5. Vou substituir x é igual a y, que é igual a 2z. E aí, eu vou ter que se x é igual a y e y é 2z, eu vou ter, então, que, colocando aqui, olha, eu vou ter que o z é 2, que o x é 2z, então eu coloco ele aqui. O y vai ser 2z também, e aqui o x é igual a y, 2z com 2z. Então, eu vou ter essa equação aqui, ó, 4z2, 4z2 e 4z2 igual a 12. Com isso, eu vou ter que 12z2 é igual a 12, e o z é positivo, porque ele representa medida. Então, eu tenho que z ao quadrado é igual a 1, faz com que o z seja 1, porque ele é positivo. Se o z é 1, eu vou ter que x é igual a y, que é igual a 2z, que é igual a 2, né? Então, eu vou ter que o x e y é igual a 2 e que o z é igual a 1, né? Só resolvendo aqui, eu vou ter que o z é igual a 1. Então, x é igual a y, que é igual a 2, e z é igual a 1, resolve o nosso problema 1. Observe, pessoal, que esse problema 1, ele é idêntico a um exemplo que eu fiz aqui, 2 vídeos anteriores, que é o probleminha de otimização. E aqui a gente não usou o teste da derivada segunda. O multiplicador de Lagrange já me dá a resposta, tá? Sem usar aquelas derivadas parciais que geralmente são contas muito grandes. Então, repare que aqui fica tranquilo de resolver esse probleminha e já me dá a resposta que otimiza o problema. O exemplo 2 é o exemplo que eu comecei essa videoaula, né? Determinar os valores extremos dessa função sujeito a esse círculo, né? Em termos geométricos, pessoal, esse exemplo 2, ele vai pedir os pontos mais altos e mais baixos da curva C, então tem aqui a curva C, que está nessa figura, e que pertence ao paraboloide. Então, a curva C está no paraboloide e que está diretamente acima do círculo. Então, eu tenho o círculo. Esses valores que estão sobre o círculo, eles estão no domínio da função f, e quando eles são aplicados na função f, ele gera essa curva C.
Então, nós vamos usar aqui o método de Lagrange, tá? Então, consiste em maximizar ou minimizar, eu quero descobrir os máximos e mínimos dessa função, restrito a gxy, x² mais y² igual a 1. Então, eu vou usar o método. O método fala que o gradiente de f é igual a lambda gradiente de g. O gradiente de f está aqui, só derivar em x, derivar em y. Gradiente de g, deriva x, deriva em y. Faz igualdade de vetores, 2x é igual a lambda 2x, 4y é igual a lambda 2y, e a restrição, ó, x2 mais y2 igual a 1. Essa equação 9, eu posso isolar, né, 2x, pôr 2x em evidência. Então, eu tenho aqui que ou x é igual a 0 ou lambda igual a 1. Se o x for 0, eu vou ter, então, aqui, ó, se o x for 0, y² é igual a 1, que vai me dar que o y é mais ou menos 1. Então, aqui eu tenho dois pontos, 0 e 1, 0 e menos 1. São esses dois aqui, ó, que são valores aqui consideráveis, que nós vamos ter que ver se são máximos ou mínimos. E se o lambda for igual a 1, pessoal, se aqui o lambda for igual a 1, eu tenho que o y é igual a 0. Se o y for 0, eu tenho que x² é igual a 1, então x é mais ou menos 1. Então, eu vou gerar os outros dois pontos, x é igual a mais ou menos 1, e o y igual a 0. Então, eu tenho esses 4 pontos que são extremos possíveis da função f, restrito a g de xy igual a 1. Então, eu vou aplicar esses 4 pontos na função e vou ver quais que estão dando valores de maior valor e qual que está dando menor valor. Observe que o máximo vai ocorrer no ponto 0, 1 e 0 e menos 1, que esse máximo vai ser 2, e o mínimo da curva vai ocorrer em 1, 0 e menos 1 e 0, e vai ser 1. Então, esses são os valores extremos da função. A geometria por trás do uso dos multiplicadores de Lagrange, pessoal, é mostrado nessa figura aqui, que eu já comecei a videoaula aqui com vocês. Observe que os valores extremos dessa função, eles vão tocar, eles vão corresponder às curvas de nível que vão tocar a circunferência. Mas não apenas tocar a circunferência. Repare que a tangência aqui nesses dois, ela é a mesma, né? A reta que tangencia, aqui, ó, ela tem uma reta que tangencia, aqui também, ó, nesses 4 valores. Eu tenho que as retas que tangenciam, tanto a função, né, quanto a restrição, tem a mesma reta que tangencia. Portanto, se tem o mesmo vetor tangente aqui, elas vão ter os vetores gradientes paralelos. E é assim que a gente tem a geometria do multiplicadores de Lagrange. E aí, pessoal, o último exemplo aqui é determinar os pontos da esfera que estão mais próximos e mais distantes desse ponto dado. Então, gente, a distância de um ponto qualquer do R3 ao ponto dado é essa fórmula aqui, né, de distância entre dois pontos. Nós vamos, então, pegar esse problema, que é otimizar a função distância ao quadrado, eu vou chamar ela de f, que é a distância ao quadrado, que o que otimiza d ao quadrado vai otimizar d, sujeito à restrição, ó, x², y², z² igual a 4. Então, o que está querendo saber aqui? Quando a gente pega os pontos do R3 que estão sobre a esfera de raio 2 e coloco nessa função f aqui, que é uma função do R3, ó, é f de x, y, z, quando eu coloco ponto sobre a esfera, vai me dar valores máximos e mínimos. Quais são eles? Então, nós vamos usar os multiplicadores de Lagrange, que vai consistir em fazer gradiente de f igual a lambda gradiente de g. Então, vou fazer o gradiente de f, que é derivar f em x, 2 que multiplica x menos 3, derivada em y, derivada em z, gera aqui o gradiente de f. Lambda gradiente de g. O gradiente de g é 2x, 2y, 2z igual a 4. Então, eu vou fazer a igualdade de vetores, ó, esse é igual a lambda 2x, gera a equação 12. Esse é igual a lambda 2y, gera essa equação. E esse aqui é igual a lambda 2z, gera a equação 14. E nunca podemos esquecer de colocar a restrição aqui como a última equação. Então, nós temos esse sistema que eu preciso descobrir quem que é x, quem que é y, quem que é z e quem que é lambda. Nesse aqui, a álgebra que nós vamos usar aqui para resolver
é isolar x em função de lambda, y em função de lambda, z em função de lambda e substituir todos eles na última. Isso porque é uma álgebra muito utilizada no multiplicadores de Lagrange. Então, vamos repetir. Eu vou isolar x em função de lambda nessa, y em função de lambda nessa, z em função de lambda nessa. Vou substituir x, y e z aqui e vou achar a lambda aqui. Então, vamos ver. Pega essa equação aqui, vai ser 2x menos 6 igual a menos 2x lambda igual a 0. 2x aparece aqui e aqui, eu vou colocar em evidência, então fica 2x, 1 menos lambda igual a 6. Então, x é igual a 3 sobre 1 menos lambda. Isolei x em função de lambda. Vou pegar essa daqui e vou isolar y em função de lambda. Vou pegar essa e vou isolar z em função de lambda. Então, x, y e z estão todos em função de lambda. Agora, eu vou substituir eles aqui, ó, nessa equação 15. Ó. X ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado é igual a 4, substituindo em 15. Então, eu vou ter, ó, mesmo denominador. Aqui em cima está dando 11, ó, 9 mais 1 mais 1, 11 sobre 1 menos lambda ao quadrado é igual a 4. Eu posso multiplicar cruzado, que é numa igualdade. Então, vou ter 1 menos lambda ao quadrado é igual a 11 quartos. 1 menos lambda é mais ou menos raiz de 11 sobre 2. Então, lambda vai ser 1 mais ou menos raiz de 11 sobre 2. E aí, eu vou substituir o lambda aqui, aqui e aqui e vou achar x, y, z, tá? Achei o x, o y e o z, então vão ser 2, né? Porque eu tenho 2 lambdas para substituir. Eu vou achar 2 valores de x, y, z. E eu tenho, então, pessoal, que eu tenho esses 2 valores que otimizam aqui a nossa função. É fácil ver, pessoal, que f tem o menor no primeiro desses pontos. Dessa forma, o ponto mais próximo vai ser esse primeiro aqui e o mais distante vai ser o segundo ponto que nós encontramos, tá? Porque repare que o problema era determinar os pontos que estão mais próximos e mais distantes de um ponto dado. Então, vou ter que esse ponto dado, tá? Ele está aqui fora da esfera, então nós vamos ter a distância menor vai estar nesse ponto aqui e a maior distância vai estar lá do outro lado da esfera, que é esse ponto aqui que foi dado. E aí a gente conclui essa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!